Todos nós sabemos que quando digitamos no Word ou em outros editores, o computador insere automaticamente a data de impressão. E normalmente isso é bom, não precisa lembrar, aparece sozinho, mas às vezes é como levar uma pá na testa. Agora vou explicar a ligação entre a morte de Epstein e essa história da pá ou do ancinho em que os agentes americanos, ou seja, os gibistas, pisaram, não sei como chamar exatamente. E por enquanto, senhoras e senhores, não se esqueçam de clicar, ativar o sininho, tocar todos os sinos e, claro, se gostarem, deixar o like. Tudo isso ajuda a divulgar o canal. Esse tal senhor algoritmo pega isso de algum jeito dele e espalha por aí. Mas o mais importante, por favor, compartilhem essas histórias em vídeo que são únicas para o segmento russo da internet. Porque, bem, eu não vi. Sério, em parte todos nós fazemos a mesma coisa, mas uma parte do que eu tento contar para vocês realmente não existe em nenhum outro lugar. Por isso, senhoras e senhores, curtam, cliquem e tudo mais para receberem a tempo e, espero eu, terem um prazer incrível com isso. Epstein é uma figura impressionante. De onde veio tanto dinheiro? Bem, o Trump estava construindo coisas, tudo bem, o Musk inventando coisas, tudo certo, tinha mais gente, Microsoft, outros, alguma coisa assim, Walmart, tudo claro, mas aqui é totalmente incompreensível de onde vêm esses contatos. Por que primeiros ministros e reis estão com ele, tratando ele por você nas mensagens? Bem, a Catarina a Grande trocava cartas com Voltaire, né, e a princesa da Dinamarca com Epstein, e muitas pessoas muito famosas da atualidade. Como eu diria, eles eram atraídos por ele como moscas pelo doce ou como mariposas pela luz ou algo assim. Bill Gates, por favor, Príncipe Andrew, Musk, Clinton, cantores, atletas, políticos, banqueiros. Uma questão importante são os banqueiros. E não só por causa das garotas, aliás, garotas ou talvez garotos, quem sabe. Isso era um bônus, a cereja do bolo, mas qual era o bolo? Porque não se conquista tantas garotas só com dinheiro. Dizer que, quer dizer, Jeffrey sabia demais seria não dizer nada. Sim, ele era um poço de informações importantes. Ele entrou no radar da CIA? Bom, naturalmente o Mossad, claro, a KGB, como quer que se chamasse, sem dúvida, e também acho o MI6, os serviços de segurança. E claro, né, os iranianos e claro, né, os chineses. Antes de ele ser preso, tenho certeza de que todos queriam tê-lo para si, ou pelo menos colocar alguém lá para estar presente e descobrir alguma coisa. Bem, conseguir ele seria simplesmente um prêmio. E quando ele foi preso, tentaram, e por incrível que pareça, mesmo depois da sua suposta morte, não pararam de tentar. Isso realmente me deixa intrigado. Ele, como dizem, ou se matou, ou foi morto lá, quem sabe, mas ele não está mais, certo, na minha prisão, disse Rudy Giuliani. Por que na prisão dele? Porque ele supervisionou a construção dela. Ele disse, acredite, é impossível. Tudo bem, vários outros disseram o mesmo por lá. As câmeras de vigilância, na verdade, estavam desligadas. Os dois guardas estavam dormindo. Por algum motivo, a única câmera na porta mostrava apenas um corredor vazio. Mas algo passa rapidamente ali, vestido de vermelho. Quer dizer, realmente foi um enforcamento. Sim, parece que sim, que tudo isso junto não pode acontecer por acaso. E não havia uma terceira opção. Porque ele não fugiu da prisão mais vigiada, alguém desligou tudo isso, não tem como ele fugir sozinho. Sim. Aliás, quem foi encontrado na cela? Quem foi encontrado na cela? Interessante, foi o Epstein ou outra pessoa morta? No resumo, no final, vocês vão ouvir uma revelação. Senhoras e senhores, aguardem, por favor. Na verdade, é genial ligar e sair no meio, mas eu entendi, vocês já não entenderam mais nada. Eu geralmente organizo tudo de forma que no último quarto, nos últimos 20% eu reúno tudo, mas aqui as pessoas, sim, eu entendi, já estão indo embora. Bom, vejam, não falta muito, eu estou falando, vocês já entraram, já, esperem um pouco, só mais um pouco. As coisas estranhas começaram um dia antes. Suka Mernica foi transferido para outra cela e Jeffrey foi deixado sozinho à noite. Segundo o tenente da guarda,
com um sobrenome espanhol que agora não me lembro, eu o mencionei alguns dias atrás. Agora me fugiu o nome de Epstein. De repente o levaram, apareceram, digamos assim, pessoas de lá, bem, da segurança, a prisão é grande, então esse tenente não conhecia esses caras, e o levaram em uma cadeira de rodas para algum lugar. Normalmente, na prisão, como ele diz, só levam alguém em cadeira de rodas para um único lugar, só para um lugar, até mesmo para o cemitério levam em uma maca ou em outra coisa. Só para a enfermaria, para mais nenhum lugar, ele verificou na enfermaria, não havia nenhum registro de que Epstein esteve lá, tudo é registrado lá, não tinha, então ou ele não chegou à enfermaria ou chegou. Mas não mencionaram, o que é ainda mais estranho, ele, pelo que parece pela ausência de registros, não chegou a lugar nenhum. Levaram, mas não registraram, nem deram ordens a ninguém, só carregaram nos braços e tudo mais. Jogaram algum tipo de cobertor laranja por cima dele e o estão levando, mas não o levam para lugar nenhum. Pelos registros, devolveram ele para a cela de novo, ainda na mesma cadeira de rodas. E o tenente notou com surpresa que a mão do Epstein, pelo menos uma, estava algemada à cadeira de rodas, e por cima disso eu nem sei o que era. Ele disse cobertor, mas acho que queria dizer manta, talvez fossem laranjas, talvez de outra cor, ele usou uma palavra assim, tipo manta. Levaram embora, parece que o Epstein, ele disse. Mas quem trouxeram, o tenente não sabe quem trouxeram, só sabe que trouxeram para a cela onde ele foi encontrado. O corpo dele, do Epstein ou de outra pessoa, foi encontrado algumas horas depois, mas já estava morto. Se encontraram ele mesmo ou outra pessoa, o tenente não sabe. E agora o tenente sumiu. Estão procurando, mas não conseguem encontrar. Ele postou isso no dia seguinte ao incidente, colocou no próprio Instagram, se não me engano. E onde ele está? O que aconteceu com ele? Se foi demitido ou não? Se saiu ou não? Não se sabe nada sobre ele. Ao mesmo tempo, de forma misteriosa, uma van entrou no pátio da prisão. Eles chamam isso de van, que normalmente é usada para transportar pessoas e outras coisas, e as placas estavam sujas e não foram registradas na entrada. O tenente, que estava surpreso com tudo isso, disse novamente que isso não poderia acontecer. Por que isso não pode acontecer? Porque eles registram, eles tiram fotos, anotam, mas não há nenhum registro, nenhuma anotação, nada foi documentado. Ou seja, alguém ordenou que a entrada desse carro específico não fosse registrada. No ônibus havia alguém vestindo um uniforme verde. Não dava para ver quem era pelas janelas. Só dava para ver que era um uniforme e que era verde. Não dava para ver o rosto. Consequentemente, também não dava para ver as insígnias. Não sei, agora, então, esse micro-ônibus ficou parado no lugar, a pessoa não saiu, ela ficou lá o tempo todo, e depois o veículo saiu da prisão e todos os sinais de identificação que havia desapareceram. Pode ser? Perguntou o tenente. E não agora, mas no dia seguinte? Foi isso que ele perguntou. Isso foi? Já faz tempo, senhores? Sim, no dia seguinte, a morte, entre aspas, de Epstein. Talvez tenham levado Epstein embora e trouxeram o corpo de alguém morto. De quem? Fizeram ali uma cirurgia plástica não muito grande, porque eu digo não muito grande. Porque existem 4 fotos e todas as 4 estão desfocadas, ou seja, de alguma forma fotógrafos profissionais. Chegando lá, tiraram 4 fotos, não 104, e todas as 4 ficaram um pouco borradas. Embora pareça que lá o Epstein esteja retratado de forma muito interessante, sim, nunca houve uma foto nítida do Epstein morto encontrada na prisão, ou seja, antes havia fotos normais e nítidas, mas essa não. Estranho, né? Não tem nada mais estranho, claro, mais estranho, mas isso também é muito estranho. Na cela não encontraram um corpo morto, mas um corpo vivo. Parece que levaram ele, digamos, para Israel, né? Então, onde ele mora, talvez com algumas pequenas mudanças cosméticas, em uma casa isolada, com segurança. Mas às vezes ele passeia por Tel Aviv ou pela Nigéria, e no caminho está sempre abordando garotas russas de 17 anos ou menos. Se isso acontecer, avisem, deve ser o Epstein ou mais 1,5 milhão de israelenses. Mas então, voltando aos nossos bolos de repolho. Naturalmente, Jeffrey morreu, foi o que nos disseram em 10 de agosto de 2019, porque agora, senhores, vai começar exatamente aquilo pelo qual eu coloquei este vídeo. Sim, antes disso, se ele enrolava, agora chegamos ao ponto principal, como dizem, ao cerne da questão. Sim, isso agora está documentado, registrado em ata e anunciado 100 vezes.
E agora o Procurador-Geral do Distrito Sul de Nova York, a prisão, isso está relacionado ao Distrito Sul de Nova York, ele imprime o documento, pelo que entendi, no Word e o computador coloca a data de impressão. E essa data é 9 de agosto. Vocês mesmos podem, como se diz, conferir. Daqui a um minuto vou mostrar esse documento para vocês. A data, mais uma vez, é 9 de agosto. Um dia antes da morte, ou seja, um dia antes da morte de Epstein. E aí, o que vocês dizem? O que tem de mais nisso? E o que tem de mais nisso, julguem vocês mesmos. No topo está o nome da instituição. E depois o computador colocou a data 9 de agosto de 2019. Não 10 de agosto, não 11 de agosto de 2019. Ou seja, não depois da morte, mas antes. O que está escrito nessa carta intitulada Depoimento do Procurador-Geral do Distrito Sul de Nova York sobre a morte de Jeffrey Epstein? Quer dizer, como ele sabia no dia 9 de agosto que no dia 10 de agosto aconteceria a morte de Jeffrey Epstein? Mas o anúncio da morte feito pela Procuradoria dos Estados Unidos estranhamente indica a data da morte como 9 de agosto. No dia anterior, Epstein estava detido no Centro Correcional Metropolitano em Manhattan, acusado de tráfico de menores para exploração sexual e conspiração. Na época, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos declarou que naquela manhã o Centro Correcional de Manhattan confirmou que Jeffrey Epstein, que havia sido acusado por esse órgão de tráfico de menores para exploração sexual, foi encontrado inconsciente em sua cela e logo depois foi declarado morto. Em seguida, Berman escreve sobre a morte de Jeffrey Epstein, ou melhor, que as investigações e punições dos culpados não irão parar. Senhores, isso foi em 2019, agora estamos em 2026. Quem foi punido? Se não lembram dos anos, eu digo só uma pessoa está presa. Ghislaine Maxwell pegou 20 anos Gennady e mais ninguém. Mas mortos esses existem. Jean-Luc Brunel, fornecedor de garotas francesas. Epstein foi oficialmente considerado suicida, mas ninguém entre seus conhecidos, amigos ou família acredita nisso, Virginia. Giuffre supostamente cometeu suicídio após uma tentativa de assassinato contra ela no hospital, ou seja, ela se matou no hospital e estava lá porque foi atropelada por um autógrafo em um terreno baldio na Austrália. Ela é aquela pessoa que contou muita coisa e depois recebeu muito dinheiro da coroa britânica e depois disse que ainda tem mais coisas para contar e que vai publicar isso. Efrael Reis, acho que é Reis, então ficou na mesma cela com Epstein na prisão e conversou muito com ele. A cela, claro, ele estava sendo monitorada. Alfredo Rodrigues, o mordomo de Epstein, Epstein, etc. Einstein, obviamente, sabia quase tanto quanto o próprio Epstein e morreu de uma forma. Eu não conheço covardes. Ou seja, ninguém além de Ghislaine está preso, fugindo, pulando, todos vivem tranquilamente levando uma vida normal. Bem, às vezes, talvez, se assuste nervosamente, e isso muito raramente. Uma velha piada soviética sobre cowboys. O cowboy Bill era chamado de o inalcançável. E não porque ele tinha o cavalo mais rápido das pradarias, e nem porque o rifle dele era o mais preciso, ao sul do Mississippi, mas sim porque ele não era necessário para ninguém, para falar a verdade. Agora vamos contar essa mesma piada, mas de um jeito mais moderno. Os participantes do círculo ou clube de pedofilia, não sei nem como chamar, não foram pegos não porque estavam se escondendo ou fugindo, e nem porque, sei lá, usavam códigos ou máscaras com chifres, mas sim porque ninguém estava procurando por eles. E por que ninguém estava procurando por eles? Porque aqueles que iriam procurar acabariam encontrando a si mesmos ou seus próprios chefes, patrocinadores e superiores. E encontrar uma cobra venenosa em uma caixa escura tentando pegá-la com a mão nua não é exatamente certo, não é certo. A ação correta nem sempre leva à melhora da sua saúde, carreira e de todo o resto também, como vemos, pode ser arriscada, inclusive arriscada para a vida.
Por isso, ele é obrigado àqueles que tentam e que talvez consigam desvendar o emaranhado de acontecimentos estranhos em torno da vida, morte e morte após a morte de Jeffrey Epstein, o pedófilo mais famoso do mundo. Bem, pelo menos no século XXI, porque antes disso, por 600 anos seguidos, o pedófilo mais famoso foi o profeta Maomé, que tinha uma esposa chamada Aisha, que segundo fontes sunitas tinha 9 anos de idade. O casamento foi, digamos, realizado quando Aisha tinha 6 anos, mas ela foi levada para o profeta quando finalmente ficou suficientemente adulta, ou seja, quando completou 9 anos. Bem, não estamos falando de Maomé, claro, sim, nem mesmo do Biden, que cheira crianças. Só de lembrar, eu fico assustado, sim. E sobre o rei dos pedófilos modernos, Jeffrey Epstein, o que você acha? Acha que ele está vivo? Acha que foi uma encenação? Talvez ele tenha feito tanto por este país ou por algum outro que o país o recompensou com um perdão? Não, só este país poderia tê-lo feito, nenhum outro conseguiria. Sim, porque sem o Procurador-Geral dos Estados Unidos, ou seja, isso que fizeram com ele não teria sido possível. E o Barr foi na época cúmplice do Bill Clinton. E então, bem, de acordo com várias fontes, quando a CIA vendia drogas da Nicarágua nos Estados Unidos, o dinheiro... Sim, a CIA trazia e vendia drogas no território dos Estados Unidos, trazendo-as da Nicarágua, que eram entregues a eles pelos sandinistas. Então o dinheiro que sobrava da compra de armas para esses mesmos sandinistas era dividido ao meio. Metade ia para os sandinistas e a outra metade era dividida entre Bill Clinton e sua equipe do estado do Arkansas, onde tudo isso acontecia. Bill Barr representava os interesses dos federais e aparentemente do presidente Bush filho. Não sei se Bush recebia dinheiro. Acho que não, isso são boatos ou um pouco mais do que boatos, mas não está comprovado, como se diz. Sim, então Bill Barr poderia ter organizado tudo isso, porque ele tinha os meios e, bem, digamos assim, talvez também tivesse motivação. Talvez ele quisesse fazer um favor para algum amigo dele, enfim, se ele organizou ou não, vamos descobrir ou não em 2179, ou talvez em 2379. Isso é como aquela história de quem matou Kennedy. Quantos anos já se passaram? Não conseguimos descobrir mais nada sobre isso, mesmo parecendo que todos já sabem, mas não sabemos de fato. O próprio sobrinho, que agora é nosso ministro da Saúde, cujo pai também foi assassinado. Nada, o nosso já é chefe da CIA, o chefe do FBI é nosso, todos os outros nada. Bem, o que posso dizer, senhoras e senhores, espero muito que algo interessante aconteça até o final da primavera, começo do verão. Espero muito que muitas histórias incríveis nos sejam contadas e que a gente aproveite muito isso, porque as pessoas que estavam envolvidas com tudo isso, a gente realmente não gosta delas, certo? Encontro.